si por Dárdano, e ao ser rejeitada por ele, mandou que lhe arrancassem os olhos e depois tirou-lhe a vida. Irene voltou e é claro que voltou. Primeiro acusou o filho de bigamia, depois destronou-o, mais tarde meteu-o na prisão e por último mandou que o cegassem. Autoproclamou-se então imperatriz, mas foi destronada 5 anos depois e morreu no desterro. O mais curioso de todo é que o corpo foi trazido anos depois para Constantinopla com honras de relíquia e foi canonizada pela Igreja Ortodoxa, de tal forma que esta mãe que mandou tirar os olhos aos próprios filhos é hoje Santa Irene para um bom número de crentes. Torturou, dizem, mais que 60 jovens camponesas que acabavam por degolar e desangrar. Quando os seus crimes foram descobertos, Báthory foi emparedada viva no seu castelo. Houve, enfim, mulheres de todo tipo, empresárias de têmpera, como Mary Brisa ou Nicole Clicquot, outra viúva, neste caso célebre e espumosa, cientistas extraordinários como Maria Agnesi Pinotti, uma matemática italiana que em 1748 publicou o melhor tratado de cálculo diferencial feito até então, ou aventureiras fogosas como a conquistadora Meneia Calderón, que no século XVI dirigiu uma expedição ao Paraguai, postas e desempenhar trabalhos estranhos. Houve até uma mulher, Verdugo, na França do século XVIII, quando depois de vários anos de ofício descobriam o seu sexo, meteram na prisão 10 meses. Por detrás da insipidez da nossa amnésia coletiva esconde-se, pois, uma matiça paisagem de mulheres extraordinárias, algumas admiráveis, outras infames. Todas elas têm em comum uma traição, uma fuga, uma conquista. Traíram as expectativas que a sociedade depositava nela, fugiram dos seus limitados destinos femininos, conquistaram a liberdade pessoal. Aqui tem em conta que, na maioria dos casos, e durante milênios, o ser si mulher implicava não ter acesso à educação, e nem sequer uma liberdade mínima de movimentos. Bem, por cima deste fundo comum, cada vida é tão rica e tão diferente como são todas, homens e mulheres partilhados, nos substratos profundos, a mesma humanidade da base. Sempre gostei muito de biografias, autobiografias, coleções, epistolares e diários, sobretudo de personagens do mundo das letras. Por isso, não há qualquer intenção de cobrir campos, sejam eles geográficos, temporais ou profissionais, isto é, não selecionei as biografias para que representem a situação da mulher nas diferentes etapas da história, nem para que haja uma distribuição adequada de culturas e países, e nem mesmo por serem as mais famosas. Para ser sincero, mais do que ser eu escolher as protagonistas, foram elas que me escolheram a mim. Vou falar das mulheres que em algum momento me falaram, aquelas cujas biografias, os diários me tocaram por alguma coisa especial, que me fizeram refletir, viver, sentir. Portanto, mais do que uma visão horizontal e desordenada própria do jornalismo e do acadêmico, tentei uma visão vertical e desordenada própria daquele tipo de olhar tão especial, como que às vezes julgamos vislumbrar por uns instantes a própria substância do viver, o coração do caos. E por que são mulheres? Pois, por essa sensação antes de mencionada, de abrir as águas quietas e delas extrair um monte de surpreendentes criaturas abissais. Além disso, lendo biografias e diários de mulheres, descobrimos perspectivas sociais insuspeitadas, como se a vida real, a vida de cada dia, compostada por homens e mulheres de carne e osso, tivesse ido por caminhos diferentes da vida oficial
recolhida com todos os preconceitos nos anais. Peguemos, por exemplo, no tema do amor, de uma mulher mais velha por um homem mais novo. Dir-se-ia que esta relação durante muito tempo, considerada como um fato extravagante e escandaloso, foi até agora uma completa exceção à normalidade. E, enquanto, nada há melhor que mergulhar nas vidas antepassadas para descobrirmos uma espantosa abundância da situação desse tipo. Para citar apenas alguns exemplos, recordemos que Agatha Christie casou com uma segundas núpcias com Max Mallowan, um arqueólogo 15 anos mais novo, e viveram juntos 45 anos até morrer dela. George Eliot casou-se aos 60 anos e com John Cross, 20 anos mais novo. E George Sand viveu com a gravadora Alexandre Mansell, 14 anos mais novo. Uma grande história de amor que durou 3 lustros e que se terminou com a morte do homem. Lady Ottoline Morel, mecenas do grupo Bloomsbury, gozou da mais bela e intensa relação de amor da sua vida aos 50 e poucos anos, quando se apaixonou por um jardineiro de 20 e quem chamava Tigre. Simone de Beauvoir mantive uma relação amorosa com 7 anos de duração com o jornalista Claude Lanzmann, muito mais nova do que ela. Também a celebridade Madame Curie, prêmio Nobel por 2 vezes, viveu um amor pouco habitual com o cientista Langevin. Ele era só 6 anos mais novo, mas era casado, o que aumentou o escândalo. Inclusivamente, a muito formal Eleanor Roosevelt, a esposa do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, teve uma amante 12 anos mais novo, que foi a grande história discreta de sua vida. Estamos tão unidos que me escreveu ao Eleanor uma carta diária durante 34 anos. Quero dizer que a meia umidade, a parte feminina, viveu durante milênios uma existência frequentemente clandestina e em grande medida esquecida, mas sempre muito mais rica do que a forma social em que estava presa, sempre acima dos preconceitos, do estereotipo. Com este livro, enfim, só pretendo dar uma breve olhadela hacia as trevas, porque uma história que não está história que se pode resgatar acertando o ouvido e ouvindo os sussurros das mulheres. Bibliografia: Bruxas, Comandronas e Enfermas, Bárbara Enrediche e Derrides. Agatha Christie, Eterna Fugitiva. Agatha Christie quase nunca se ri abertamente nas suas fotografias. Tinha só os dentes feios. Ela foi sempre muito consciente de sua aparência. Verdadeiramente falando, procurava-se com a aparência de todas as coisas. Necessitava que o mundo fosse um lugar sereno e exato, amável e ordenado. Mas a realidade é obscenada e tende de desbaratar-se por mais que tentemos submeter-la aos nossos desejos e assistir. A partir dos 40 anos, Agatha engordou muitíssimo e converteu-se numa matrona majestosa, de grandes seios e ancas opíparas, sempre fora magra. Por isso, esta súbita e definitivamente abundância carnal, o passar a segunda metade da sua vida encerrada num corpo enorme, deve ter aumentado o seu sentido catastrófico. É que a existência de Agatha Christie é uma longa fuga negra, um combate secreto com os caos. Nascendo em 1890, pertence, portanto, à geração britânica que tive de ultrapassar a herança vitoriana e enfrentar as primeiras ruínas do Império. O vitorialismo constituía uma visão do mundo tão firme e definida, como um cubo de chumbo. Tudo estava no seu lugar. Tudo tinha um porquê. A realidade era perfeitamente